Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje a gente vai começar agora a ver, então, a estudar o conteúdo de semelhança de triângulos aqui. Bem importante essa parte de geometria, então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui agora. Alguns critérios de semelhança, né? Vamos entender aqui primeiro o que é a semelhança entre objetos, né? Entre qualquer tipo de coisa, né? Então, primeiramente vamos pensar aqui. Pensa nesse bonequinho aqui feio pra caramba aqui, né? Vamos pensar, esse bonequinho aqui, eu tenho esse objeto, ele tem aqui, por exemplo, o rosto em formato de círculo, os olhos aqui, a boca. Então, imagina que, olha só, esses dois olhos aqui, ó, esse olho com esse olho, eles são exatamente iguais, eles são exatamente do mesmo tamanho. Vamos supor agora que esse nosso objeto, que eu reduza as dimensões dele, tá? Então, vamos supor que eu reduzi todo esse objeto aqui, ó, todo esse objeto aqui, a gente reduziu ele à metade, como se fosse aquele conceito de escala, né? Percebam, ó, o que acontece? Que os dois olhos dele aqui, os dois olhos dele, continuam tendo o mesmo tamanho, né? Aqui, esse olho aqui é igual a esse olho aqui, e esse olho aqui é igual a esse olho aqui, mantendo o mesmo tamanho, ou seja, eu mantive uma certa proporcionalidade. Isso quer dizer que esse nosso objeto aqui, esse nosso rostinho aqui, ele é semelhante a esse aqui. Por quê? Porque existe uma certa proporcionalidade aqui. O que aconteceu aqui foi só que esse bonequinho aqui está com a metade das dimensões desse daqui. Mas as características inerentes a esse objeto aqui continuam prevalecendo aqui. Por exemplo, o fato desse olho aqui ser da mesma dimensão desse olho. Aqui o fato desse olho aqui é a mesma dimensão desse olho. Entende? Se eu tivesse as orelhas aqui, por exemplo, eu teria orelhas aqui e aqui essas orelhas continuariam, essa orelha sendo igual a essa, mantendo essa questão da proporcionalidade. A diferença é que aqui estaria metade dessa dimensão aqui. É isso que a gente vai estudar para a gente entender a semelhança entre objetos, tá? Então, semelhança é quando existe certa proporcionalidade. E aqui ficou horrível, né? Agora ficou parecendo aqueles bonequinhos de filme de terror. Beleza. Então, olha só. Vamos entender aqui agora o que são esses lados homólogos, né? A gente vai ver o que são lados homólogos e congruentes. O que são lados homólogos? São lados correspondentes entre duas figuras semelhantes, tá? Semelhantes, ou seja, figuras em que existem certa proporcionalidade. Então, vamos imaginar essas duas figuras aqui, ó. Essas duas figuras e que esses dois triângulos, o triângulo ABC seja semelhante ao triângulo DEF, ou seja, aqui é como se tivesse sido reduzido em uma certa escala, mas eles são ainda semelhantes. Então, olha só, se nós pensarmos aqui, ó, esse lado aqui, ó, eles estão posicionados eles estão posicionados na mesma dimensão aqui, na mesma orientação, certo? Então, esse lado aqui, ó, esse lado AB, nossa, que horrível, eita, queria pegar a borracha. Vamos lá, esse lado AB aqui, desisto. Esse lado AB, né, aqui em preto, ele é homólogo a esse lado DE aqui, tá? Ele é homólogo a esse lado DE. Então, ó, os lados AB e DE, por exemplo, são homólogos. Por quê? Porque essas duas figuras são semelhantes, então a gente diz que esses lados são homólogos, ou seja, eles representam uma proporcionalidade. Então, como aqui está um pouco menor que aqui, significa que foi reduzido em uma certa escala a dimensão desse lado aqui, desse lado AB, tá? Vamos lá, para frente aqui. Então, ó, imagine dois triângulos semelhantes colocados aqui nas mesmas posições aqui. Ó, eu tenho um triângulo DEF que é semelhante ao triângulo ABC, tá? Vamos lá, ó. Os dois triângulos eles vão ser semelhantes quando? Quando os lados homólogos são semelhantes, tá? E quando os ângulos correspondentes são congruentes. Existe uma certa diferença entre homólogo e congruente, tá? Homólogos são
lados, né, são do objeto que vão estar na mesma posição. Por exemplo, esse lado, ó, DF aqui é homólogo ao lado AC. Estão aqui nas mesmas orientações. O lado EF, que ele é homólogo ao lado CB, BC aqui, tá? Por quê? Porque está na mesma posição. E quando os lados homólogos são semelhantes, ou seja, existe proporcionalidade entre esse lado e esse. Ele sofreu uma certa redução de dimensão aqui, ou aumentou a sua escala, mas continua existindo. Faz parte lá do conteúdo de razão e proporção que nós já vimos. E quando os ângulos correspondentes são congruentes. O que significa ser congruente? Significa ser exatamente igual, exatamente na mesma dimensão. Ou seja, aqui, por exemplo, o ângulo A, esse ângulo A, ele é igual ao ângulo D. Então, quando eu falar congruente, significa que tem a mesma dimensão. Então, por exemplo, se esse objeto aqui, esse triângulo, estivesse na mesma dimensão desse aqui, aí os seus lados homólogos seriam congruentes, porque, por exemplo, o lado AC teria a mesma dimensão do lado DF, perfeito? Mas, como esses triângulos são apenas semelhantes, eles não são congruentes, ou seja, existe semelhança entre eles, mas eles não estão na mesma dimensão, então esses lados aqui são simplesmente homólogos. Mas, no caso dos ângulos internos aqui, ó, internos, esses ângulos são congruentes. Percebam que essa abertura desse ângulo aqui é essa mesma aqui, ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo D. Assim como o ângulo B é igual aqui ao ângulo E. Então, olha só, o ângulo A é igual ao ângulo D, congruente. Né? Congruente significa ser igual, apresentar a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui for, por exemplo, sei lá, 37 graus, esse aqui vai ser 37 graus também. O ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F. Eu esqueci de colocar, mas tem um ângulozinho aqui, tá? Então, o ângulo C aqui ele é congruente ao ângulo F. Agora, quando a gente está falando de ser homólogos, né, para esse triângulo ser semelhantes, o que tem que acontecer? A divisão entre os lados homólogos tem que ser igual, entre dois lados homólogos tem que ser igual. Então, por exemplo, se nós pegamos aqui, ó, o lado AB e dividir pelo seu homólogo, né, que está na mesma posição, na mesma orientação que seria o DE, deixa eu apagar um pouco aqui para poder não ficar muito confuso. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Então, olha só, cadê? Deixa eu voltar aqui. Ó, se nós pegarmos, como que eu vou saber que o meu triângulo é semelhante? Os meus triângulos são semelhantes. Se eu pegar os lados homólogos, ó, AB e o seu homólogo DE, ou seja, estão na mesma orientação, na mesma posição, vai ser igual a divisão entre quaisquer outros dois homólogos nessa figura. Então, AB dividido por DE, né, o maior dividido pelo menor, é igual a AC dividido por DF, aqui ó, o AC por seu homólogo DF, ou seja, o maior dividido pelo menor, que é igual a BC maior dividido pelo menor, EF, ou seja, aqui tem o lado BC e o homólogo dele nesse triângulo aqui é o EF, tá? Então, para ser semelhante, quando eu pego um homólogo do maior e divido pelo menor, tem que dar a mesma coisa que eu pegar qualquer outro lado e dividir pelo seu homólogo na figura menor aqui, tá? Ou também eu poderia pegar, também vai dar a mesma coisa, eu pegar o menor e dividir pelo maior. Então, se eu pegar DE, aqui ó, DE dividir por AB, é igual a pegar DF, que, pelo seu homólogo AC, né, dividir pelo homólogo AC, que é a mesma coisa que eu pegar o EF e dividir pelo seu homólogo BC. Não importa a ordem, tá? Então, resumindo aqui, em triângulos semelhantes, eles vão ser semelhantes se os lados homólogos forem semelhantes, ou seja, quando eu divido um lado pelo seu homólogo, tem que ser igual a dividir o outro lado pelo seu respectivo homólogo, porque se isso não acontecer, eles não vão ser semelhantes. E os ângulos aqui, os ângulos também, os ângulos são congruentes, ou seja, são exatamente iguais aqui, ó. O ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B aqui que eu representei por alfa é igual ao ângulo E, e aqui esse ângulo que eu não coloquei é igual ao ângulo F aqui, perfeito? Agora, ó, imagine
Dois triângulos, eu odeio quando isso acontece, que eu coloco para aparecer e algumas coisas eu esqueci de clicar lá. Imagine dois triângulos semelhantes colocados na mesma posição aqui, tá? Então, ó, eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo DEF. Eles estão na mesma posição. Então, percebam então que nós temos aqui, ó, esse lado em azul 10, o seu respectivo homólogo aqui 5, né? Esse lado em preto 6, respectivo homólogo 3. E o lado em vermelho 8, seu respectivo homólogo é. E aqui os ângulos, ângulo C, o ângulo F, o ângulo A e o ângulo D. Então, se eles são semelhantes, significa dizer que meu ângulo A, esse ângulo A, é igual ao ângulo D, ou seja, tem a mesma medida, o mesmo valor. O ângulo B, aqui 90 graus, é igual ao ângulo E, também 90 graus. A gente representa 90 graus assim. E o ângulo C aqui, cadê? Aqui, C, congruente aqui em relação ao ângulo F. Então, são congruentes, apresentam o mesmo valor. E daqui também, se esses triângulos são semelhantes, lembram, se eu divido um lado pelo seu homólogo, tem que ser igual a pegar qualquer outro lado e também dividir pelo seu homólogo. Então, se eu pego AB dividido pelo seu homólogo DE, tem que ser igual a AC aqui, dividido pelo seu homólogo DF, que tem que ser igual também ao pegar o lado BC e dividir pelo seu homólogo EF, tá? Ou ainda eu posso pegar, né, aqui eu peguei o maior dividindo pelo menor. Eu posso pegar o menor e dividir pelo maior. Então, se eu pego o lado DE e divido pelo homólogo AB, é igual, é equivalente aqui a eu pegar o lado DF e dividir pelo seu homólogo AC. E ainda pegar o lado EF e dividir pelo seu homólogo BC, que é aquilo que a gente já viu anteriormente. Então, só aplicando valores para você ver, ó, pra vocês verem, se eu pego aqui o lado AB, que é 6, dividido pelo seu homólogo DE, que é 3, tem que ser igual ao lado, por exemplo, AC pelo seu homólogo DF, ou seja, 10 por 5, que é igual aqui a o lado BC dividido pelo seu homólogo EF, 8 dividido por 4. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, aquela premissa ela é válida, por isso que esses triângulos são semelhantes. Qualquer lado dividido pelo seu homólogo vai ser igual a qualquer outro lado dividido pelo seu homólogo, dentro aqui da mesma figura. Poderia fazer o processo inverso também. Poderia pegar o lado menor dividido pelo maior. Então, ó, 3 dividido por 6, que é o DE dividido pelo AB, 5 dividido por 10, que é o DF dividido pelo AB, e 4 dividido por 8, que é o EF dividido pelo BC. Isso vai dar sempre meio. 3 por 6 dá meio, 5 por 10 dá meio, 4 por 8 dá meio. Por isso que eles são aqui, então, semelhantes, beleza? Nota, ó, é bom relembrar o conteúdo de razões e proporções que nós vimos anteriormente, porque está subentendido isso daqui, né? Existe proporcionalidade entre essas figuras que são semelhantes, ok? Vamos lá, existem alguns critérios de semelhança. Então, quando a gente tem dois triângulos semelhantes, temos 3 pares de ângulos congruentes e 3 pares de lados que são proporcionais. Os lados homólogos, né? Normalmente. Então, 3 pares de ângulos congruentes, ângulos iguais, e 3 pares de lados que são proporcionais, os lados homólogos. Mas nem sempre a gente tem todas essas informações de imediato para nós identificarmos se dadas as figuras geométricas, dados dois triângulos, eles são semelhantes ou não. Às vezes está faltando informação, às vezes falta um dos lados, porque eu sei que se ele tiver os 3 ângulos iguais, ele vai ser, e se ele tiver tendo ainda os seus 3 pares de lados homólogos, né, sendo proporcionais, então esses triângulos vão ser semelhantes. Mas existem alguns critérios mínimos para garantir que 2 triângulos serão semelhantes. Eu não preciso conhecer todas as informações da minha figura geométrica, basta eu conhecer algumas. São eles: AA, AAA, LAL, ou seja, LAL, e LLL. Tá? A gente vai ver cada um deles. Primeiro critério, AA, ou seja, ângulo-ângulo. 2 triângulos possuem 2 ângulos correspondentes congruentes, então eles serão semelhantes. Se dois triângulos possuem 2 ângulos correspondentes congruentes, eles serão congruentes. Como assim? Imagina esses 2 triângulos aqui. Eu tenho o lado AB, BC e AC,
e eu tenho o lado DE, EF e DF. Então, olha só, esses triângulos aqui são congruentes, ou são congruentes, não, perdão, congruentes é quando é igual, são semelhantes, por quando eles possuem dois ângulos correspondentes quando congruentes. Então, olha só, o ângulo A formado pela reta AB e AC é igual ao ângulo beta aqui, o ângulo D, formado pela reta DE e DF. Ou seja, tem esse aqui e esse homólogo, o rosinha esse homólogo, e esse ângulo formado por esses dois segmentos aqui são iguais, são congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo D e o ângulo B é congruente aqui ao ângulo E, ou seja, alfa e alfa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, os triângulos são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo, dois ângulos congruentes. Segundo critério, AAA. Se dois triângulos possuem ângulos correspondentes congruentes, então eles serão semelhantes. Se dois triângulos possuem três ângulos correspondentes congruentes, então eles serão semelhantes. Então, ó, se os três ângulos... Aqui tem um ângulo, tá, pessoal? É que eu esqueci de desenhar. Então, se os três ângulos forem iguais, esse triângulo aqui vai ser semelhante pelo critério do AAA, ângulo, ângulo, ângulo. O que é meio óbvio, né? Porque, ó, quando eu tinha só dois ângulos iguais, já era congruente, congruente não, perdão, já eram semelhantes. Então, se eu tinha só dois ângulos iguais aqui, esse ângulo ser igual a esse e esse ângulo ser igual a esse, já era semelhante. Se os três ângulos forem congruentes, obviamente, cadê? Aqui. Se os três ângulos forem congruentes, obviamente os triângulos são semelhantes. Basta dois para ser atendido. Se os três forem atendidos, então já está tranquilo, né? Esse aqui é meio óbvio. Terceiro caso, aqui, terceiro critério, LAU, lado, ângulo, lado. Esse aqui, ó, percebam, se dois triângulos possuem dois de seus respectivos lados proporcionais aos seus homólogos e se os ângulos compreendidos entre esses mesmos lados forem congruentes, então os triângulos serão semelhantes. Parece um pouco confuso de entender, mas é bem simples, tá? Imagina que tomemos dois triângulos, e aí aqui nos fala, né? Se eles possuem dois de seus respectivos lados proporcionais aos seus homólogos, então vamos imaginar aqui o lado AC e o seu homólogo DF, perfeito? Aqui em rosa. E o lado BC, aqui em azul, meio roxo, e o seu homólogo EF, tá? EF. E aqui nós temos um ângulo formado entre esses lados aqui, ó. O lado AC com o seu homólogo e o lado BC e o seu homólogo, tá? O que acontece? O que o exercício nos fala, né? Que se esses ângulos aqui forem congruentes, forem iguais, então esse ângulo gama é igual a esse gama, formado por esses dois lados aqui, e ele fala também que os lados homólogos têm que ser proporcionais. O que significa ser proporcional? Significa dizer que se eu dividir um lado pelo seu homólogo, tem que ser igual a dividir o outro lado pelo seu respectivo homólogo. E nesse caso, os lados que estão formando esse ângulo. Então, quando eu divido o lado AC pelo lado DF, AC dividido por DF, tem que ser igual a o lado BC dividido pelo lado EF, ou vice-versa, né? O lado EF dividido pelo lado BC aqui, eu posso pegar o maior e dividir pelo menor, ou o menor e dividir pelo maior. Então, o terceiro critério de lado, ângulo, lado é quando nós temos dois lados homólogos que são semelhantes e quando o ângulo formado entre eles são congruentes aqui, tá? Então, existe proporcionalidade aqui. Então, aqui, ó, triângulo ABC é semelhante. Aqui eu esqueci de mostrar, eu não sei se eu comentei no começo, mas a gente usa esse símbolo aqui, ó, para identificar quando um objeto, né, uma figura, ela é semelhante à outra, tá? É esse tio. E quando é congruência, são esses três risquinhos aqui. Ou seja, congruência é mesmo valor, o tiozinho semelhante, tá? Quarto critério, lado, lado, lado. Se dois triângulos possuírem três lados
e seus respectivos homólogos proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Então, olha só, eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Tá? Então, se os seus lados homólogos aqui, ó, proporcionais, forem proporcionais, ou seja, forem semelhantes, então os dois triângulos vão ser semelhantes. Como que eu sei que os lados homólogos são semelhantes? Eu pego um lado, divido pelo seu homólogo, no caso o lado AC dividido pelo lado DF, em rosa, e isso tem que ser exatamente igual ao pegar qualquer outro lado e dividir pelo seu respectivo homólogo. Por exemplo, o lado BC é dividido pelo lado EF, que tem que ser igual também é eu pegar o lado AB pelo seu homólogo DE. AB dividido pelo DE. Ou poderia ser o contrário, eu começo de cá, divido o maior pelo menor, repito novamente, eu fico enfocando isso, sempre falando, mas é para entrar na mente. Eu poderia pegar sempre o maior dividido pelo menor ou o menor dividido pelo maior. Então, olha só, aqui ó, o lado AC dividido pelo DF é igual ao lado BC dividido pelo EF, que é igual ao lado AB dividido pelo DE. Isso, então, quando eu atendo isso daqui, eu estou falando que meus triângulos são semelhantes pelo critério de lado, lado, lado. Tá bom? Perfeito. Então, olha só. Identifique o critério, um exercício aqui, só para a gente começar, só treinar aí um pouquinho. Identifique o critério utilizado para garantir a semelhança no caso abaixo. Identifique o critério utilizado para garantir a semelhança no caso abaixo. Então, nós temos aqui dois triângulos, em que nós temos aqui, ó, perceba, alfa, alfa, beta, beta, ou seja, o ângulo A, se aqui é alfa e aqui também é alfa é igual a alfa? Sim. Se alfa é igual a alfa, então esse ângulo é igual a esse ângulo. Aqui eu tenho um ângulo beta. Beta é igual a beta? Por exemplo, batata é igual a batata? Batata é igual a batata. Então, beta é igual a beta? Beta é igual a beta. Então, esse ângulo aqui, ó, ângulo C, é igual ao ângulo F. Perfeito? Se eu tenho dois ângulos iguais, que critério, então, garante que esses triângulos são semelhantes? O critério ângulo-ângulo, critério AA, ok? Exercício 2. Identifique o critério utilizado para garantir a semelhança no caso abaixo. Aqui, ó, eu tenho agora, nesse exercício aqui, alfa é igual a alfa? Sim. Beta é igual a beta? Sim. Gama é igual a gama, obviamente. Então, aqui eu tenho três ângulos que são congruentes com a outra figura. Esse triângulo aqui. Significa que o critério que me garante que esses triângulos são semelhantes é o critério AAA. Ângulo, ângulo, ângulo. Exercício 3 agora. Olha só. Identifique o critério utilizado para garantir a semelhança no caso abaixo, novamente. Agora aqui já pode começar a complicar a cabeça um pouquinho, né? Porque eu tenho dois triângulos, esse daqui, e eles não estão na mesma orientação, percebam? Esse parece que estão com a ordem invertida aqui. Mas eu tenho o lado AB que vale 6, o lado AC que vale 4 e o lado BC que vale 8. Aqui eu tenho o lado FE que vale 4, o lado FD ou DF aqui que vale 3 e o lado DE que vale 2. Então, olha só, aqui já parece que a gente começa a observar algumas coisas, né? A gente tem que dividir para a gente saber se isso aqui qual o critério de semelhança aqui. Normalmente a gente pega os homólogos, os lados homólogos e faz a divisão. Percebam que a gente já pode começar a perceber aqui que parece que, ó, esse 4 é metade desse 8, esse 3 é metade desse 6, esse 4 é metade desse 2. O que a gente pode fazer? Vou girar esse retângulo, esse triângulo aqui, e aí, ó, a gente coloca ele na mesma posição aqui, ó. O lado maior de cá, lado maior aqui embaixo, o lado maior aqui embaixo. O segundo lado maior aqui está ele, e o terceiro lado menorzinho aqui está de cá, e aqui está de cá, beleza? Então, ó, o que a gente faz? Então, aqui, ó, em azul e seu homólogo em verde. Aqui 4 e seu homólogo aqui. Aqui 8 e aqui o seu homólogo. Olha só, então, se eu pego o lado de 6, o lado AB, e divido aqui pelo lado, eu esqueci de colocar aqui, ó, mas aqui é o lado, aqui é D, aqui é F, e aqui é E, certo?
Então, ó, se eu pego o lado AB e divido por DF, ou seja, 6 dividido por... Aqui eu escrevi, acabei escrevendo errado, tá? 6 dividido por 3, aqui é 3, tá, pessoal? Aqui é 3. 6 dividido por 3, o lado AC pelo seu homólogo DE, ou seja, 4 dividido por 2, tem que ser igual ainda o lado BC, 8 dividido pelo seu homólogo EF, 4. Isso daqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, o lado AB pelo seu homólogo DF é igual ao lado AC pelo seu homólogo DE, que é igual ao lado BC pelo seu homólogo FE ou EF. Logo, o critério utilizado aqui é o critério de lado, 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 ou seja, L, L, L. Aqui mais um exercício, ó. Tá, pessoal, o exercício 4 agora, ele fala o seguinte aqui, ó. Ele pede pra gente, aqui, ó, identifica o critério utilizado para garantir a semelhança no caso abaixo, tá? Novamente. Então, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEF aqui. ABC e DEF, tá? Então, olha só. O ângulo, percebam ó, que o ângulo C é exatamente igual ao ângulo E. 15 graus é igual a 15 graus. Então, o ângulo formado pelos lados DE e EF é igual ao mesmo ângulo formado pelos lados AC e o lado BC aqui, perfeito? Então, olha só, o ângulo C é congruente ao ângulo E, porque são iguais. E quando eu pego aqui, por exemplo, o lado AC, que é o maior, divido pelo seu homólogo aqui em rosa e aqui em rosa, estão na mesma posição, tá? Quando eu pego o lado AC e divido aqui pelo lado DE, tem que ser igual a eu pegar o lado BC e dividir pelo seu homólogo FE, que são, de fato, os dois lados aqui que formam esse ângulo de 15 graus. Então, quando eu pego 6 dividido por 3, dá quanto? 2. 8 dividido por 4, 2. Ou seja, esses lados aqui, ó, esses lados aqui com seus homólogos são semelhantes. Diante disso, de que conclusão que a gente chega? Que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF pelo critério LAU, lado, ângulo, lado, ou seja, este lado é semelhante a esse ângulo é congruente a esse e esse lado é semelhante a esse. A gente garantiu que os lados são semelhantes quando a gente divide um lado pelo seu respectivo homólogo, e isso tem que ser igual a qualquer outro lado dividido pelo seu homólogo, tá? Então, tenho aqui dois lados e um ângulo. Por isso, lado, ângulo, lado. Quinto exercício aqui, ó. Em um triângulo ABC, D e E são pontos médios dos lados AB e AC, respectivamente. Mostre que os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Então, primeiro, vamos pensar aqui. Eu tenho um ângulo, vamos criar aqui. Eu desenho esse triângulo ABC, tá? E eu tenho um ângulo aqui, beleza? E aí ele fala o seguinte, que existem dois pontos, D e E, que são pontos médios do lado AB e do lado AC. Ou seja, esses pontos D e E vão pegar bem na metade do lado AB, por aqui assim, e o outro bem na metade do lado AC, por aqui assim, que é essa divisão aqui, ó. Então aqui eu tenho o ponto D e o ponto E. E ele fala que o triângulo ABC, que é esse triângulo maior, ele é semelhante ao triângulo formado aqui, o novo triângulo ADE, tá? Então ele quer que a gente mostre que isso aqui de fato que esses triângulos de fato são semelhantes, tá? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Esse lado aqui, ó, perceba, o ponto D e o ponto E são pontos médios desses lados, vocês há de concordarem comigo que esse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui, tem metade do lado AB todo. Então, AD é a metade de AB, porque esse aqui está no ponto médio. E a mesma coisa vale para cá. O AE é a metade de AC, perfeito? Porque são pontos médios. Então, vocês concordam comigo que se eu chamar de A até B de 2x, A até B de 2x e A até C de 2y,
o lado AD vai ser exatamente metade disso. Então, o lado AD, ele passa a ser apenas x. E o lado AE, ele é metade de AC. Perfeito? Porque é ponto médio. Então, porque o E está bem na metade. Então, se o AC vale 2y, AE vale y aqui, tá? Perfeito. Então, olha só, como a gente garante isso? Primeiro, A é igual a A. O ângulo A é igual ao ângulo A. Perfeito? Por quê? Porque não mudou, ó. Esse triângulo aqui, esse triângulozinho aqui, esse ângulo aqui permaneceu o mesmo. Ou seja, esse ângulo, ele é congruente. Não faz sentido eu mudar isso daqui. A é igual a A. E, ó, outra coisa que nós podemos analisar é que um lado dividido pelo seu homólogo, tem que ser igual ao outro lado dividido pelo seu homólogo. Então, se eu pego o lado AB e divido pelo seu homólogo AC, sabendo as suas dimensões, sabendo que AB é 2x, e divido por AD, que é x, tem que ser igual a AC, que é 2y, dividido por AE, que é y. Dividindo isso daqui, ó, pode cortar, vai dar tudo igual a 2. Perfeito? Então, ó, AB dividido por AD é igual a AC dividido por AE. Com base nisso, olha só, eu tenho um ângulo conhecido e dois lados homólogos que são semelhantes. Então, qual que é o critério? O critério aqui é o LAU, lado, ângulo, lado, tá? Uma observação importante aqui sobre o exercício 5, que isso aqui pode auxiliar a gente na resolução aí de problemas futuros, tá? Envolvendo semelhança de triângulos. Primeiro, o segmento DE, ele é chamado, esse DE aqui, de base média do triângulo ABC. Então, o segmento formado pelos pontos médios de dois lados desse triângulo é chamado de base média do triângulo ABC. Qual que é o interesse aqui? Algumas propriedades importantes. Primeiro, o segmento DE tem metade da medida da base BC. Então, essa distância aqui, ó, é metade disso daqui, tudo, tá? Metade aqui, ó. Essa distância aqui DE é metade desse comprimento aqui dessa reta BC. E outra propriedade interessante é que DE é paralelo a BC. São retas paralelas aqui, são segmentos de retas paralelos, tá? Então, ó, DE é paralelo a BC. Sempre que vocês virem esse símbolo aqui, ó, duas barrinhas assim, significa paralelismo, tá bom? Beleza, então, a gente para aqui no exercício 5 e agora eu vou resolver alguns, como fica muito complicado aqui, vai ficando complicado de montar o esquema aqui nos slides, eu vou resolver no papel mesmo, tá? Então, até o próximo exercício. Bom, a gente vai fazer aqui agora o sexto exercício, e aí o exercício fala o seguinte aqui pra gente, ó. Calcule a medida de DE na figura abaixo, tá? Então, ele quer essa medida aqui, ó. Então, pois bem, então vamos analisar aqui. Nós temos dois triângulos, né? Eu tenho esse triângulo ABC, aqui, maior, tá? Que ele é um triângulo retângulo, por quê? Porque nós temos um ângulo de 90 graus aqui. E eu tenho aqui dentro outro triângulo aqui, ó, de CDE, que é também outro triângulo retângulo, porque nós temos esse ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, nós temos dois triângulos com dois triângulos de 90 graus aqui, perfeito? E percebam nesse exercício aqui, ó, que nós temos um ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, comum aos dois triângulos, tá? Ele é comum ao triângulo ABC e ele é comum ao triângulo CDE aqui, tá? Beleza, a gente pode ir mais além aqui um pouquinho, tá? Então, eu tenho dois triângulos com um ângulo em comum. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Toda vez que eu somar todos os ângulos de dentro de um triângulo, tem que dar 180. Então, se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho alfa, esse ângulo aqui pode ser, por exemplo, um ângulo beta, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ângulo beta, aqui alfa e aqui beta, tá? Perfeito. Então, ó, 90 mais alfa mais beta é igual a 180, tá? E isso no triângulo DEC, tá? CDE. No triângulo maior, o que a gente vai ter aqui?
90, alfa. Isso aqui é 90, aqui é alfa. E a soma dos ângulos internos tem que valer 180. Quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ó, só pode valer beta, né? Então, alfa, 90 alfa mais beta é igual a 180, perfeito? Então, aqui, ó, nós temos dois triângulos, percebam? Dois triângulos em que os seus três ângulos são iguais. Eu tenho 90 alfa beta, 90 alfa e beta. Esse triângulo aqui ele só está um pouco, ele só está invertido. Então vamos reescrever esses nossos triângulos aqui, aqui de cá, tá? Vou colocar só inverter, só mudar o posicionamento deles aqui. Colocar no mesmo sentido, na mesma orientação, tá? Então aqui eu tenho, ó, o triângulo maior, aqui 6, aqui 8, tá? Aqui A, B, C, perfeito? E esse ângulo aqui vale alfa, esse aqui vale 90, né? E esse aqui vale beta, tá? E o nosso outro triângulo aqui, eu vou colocar ele aqui na mesma orientação. Olha só. Aqui é o pedacinho de 90, né? Então, aqui está o nosso ângulo de 90. Aqui vale 4, tá? Aqui vale 4. Aqui é alfa. Aqui é beta. E o que mais? E aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E e aqui é o ponto C. Esse pedacinho que nós queremos descobrir aqui, ó, que é o ED. Isso aqui eu posso chamar de X, perfeito? Agora ficou muito fácil. Qual que é o critério de semelhança desse nosso triângulo aqui? Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo ABC, triângulo ABC, é semelhante ao triângulo CDE, pelo critério ângulo, ângulo, ângulo. Percebam? Tenho três ângulos exatamente iguais aqui. Então, ó, se eu pego o lado e divido pelo seu homólogo, ou seja, 6 dividido pelo seu homólogo x, 6 dividido aqui por x, tem que ser igual ao pegar esse lado AC e dividir pelo lado DC aqui, ou seja, 8 dividir pelo seu homólogo, 4. Perfeito? Certo. Daqui, então, ó, a gente pode resolver essa continha aqui. Posso multiplicar cruzado. Vou ficar aqui 8x é igual a 6 vezes 4, 24. Então, nesse caso aqui, x é igual a 24 dividido por 8. Perfeito? Então, aqui, ó, x é igual a 3. Morreu aqui o exercício. Perfeito? Pessoal, exercício 7 aqui. Exercício 7, ele fala o seguinte. Um homem deseja descobrir a altura de uma árvore. Ao medir o comprimento da sombra do vegetal e de sua própria sombra, e eu estou comendo acento, né? Acento aqui, sua própria sombra do vegetal. Ao medir o comprimento da sombra do vegetal e de sua própria sombra, ele obtém os valores de 40 metros e 7,2 metros, respectivamente. Sabendo que a sua altura vale 1,80, qual a altura da árvore? Então, ó, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui a nossa árvore. Cadê a caneta aqui? Aqui eu tenho a árvore, tá? A árvore aqui, ó, ela tem... Vou tirar preto aqui. Ela tem aqui uma certa altura, tá? Hipotética aqui, que a gente não sabe, tá? Vou chamar de x, perfeito? E eu sei que a sombra dela aqui, ó, a sombra dela aqui, essa parte aqui, a sombra que ela faz no chão, tem quantos metros que ele falou? Aqui, ó, essa parte aqui tem 40 metros, tá? Beleza. E aqui eu posso fechar um triângulo aqui, ó. Supondo que a árvore seja vertical, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? E aqui eu tenho um ângulo formado entre a árvore e a sua sombra, tá? Que pode ser um ângulo alfa, tá? E aqui eu tenho uma pessoa. Uma pessoa, o cara que quer medir, ele tem uma altura aqui, ó, de 1,80 metros. 1,80? Isso, né? E a sombra que ele faz aqui no piso
é de 7,2 metros, tá? Essa distância aqui, ó. Então, a gente pode fechar aqui. Então, esse daqui, a gente tem outro triângulo retângulo aqui. E o interessante desse exercício aqui é que, numa incidência solar, tá? O ângulo que os raios, num horário do dia qualquer, enfim, depende da posição do Sol, num dado horário do dia, o raio solar está incidindo aqui sobre a superfície e o ângulo que esse raio aqui faz com o solo é sempre o mesmo, tá? Então, esse ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo alfa aqui vai ser o mesmo ângulo alfa que a gente vai ter de cá para resolver o problema, tá? Então, nós temos dois triângulos retângulos, a gente conhece que esse ângulo é igual a esse ângulo, aqui a gente tem a altura do homem e a comprimento da sombra, aqui eu tenho o comprimento da sombra e a altura não sei, tá? É isso que a gente quer descobrir. Então, agora ficou muito simples, né, pessoal? A gente pega aqui, ó, como esses dois triângulos, a gente pode afirmar que eles são semelhantes aqui, tá? Ou seja, vai haver proporcionalidade aqui. Eu vou lado, né? Lado, ângulo, lado. Então, o que acontece? Se eu pego o lado maior, aqui, ó, x, divido pelo seu homólogo menor, 1,80, vai ser igual eu pegar aqui o lado maior, 40, e dividir pelo lado menor, seu homólogo, 7,2, tá? Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que 7,2x é igual a 1,80 vezes 40, fazendo essa continha aqui, ó. Então, você tá a calculadora mesmo, 1,80 vezes 40 dá 72. Então, 7,2 é igual a 72. Então, x vai ser o quê? Vai ser 72 dividido por 7,2. Daqui a gente tira que x é igual a, ó, dividido por 7,2, x é igual a 10 metros. Perfeito? Então, essa aqui é a altura da árvore e está encerrado esse nosso exercício. Até o próximo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso oitavo aqui e último exercício. O oitavo exercício, ele fala o seguinte. Olha só, o triângulo ABC da figura é equilátero. Então, e ele fala pra gente, então ele fala que esse triângulo aqui é equilátero. Você se lembra o que é um triângulo equilátero? Ele fala, um triângulo equilátero é um triângulo equilátero, aqui ó, equilátero. Ele tem o quê? Ele tem 3 lados iguais, beleza? E aí ele fala aqui pra mim que o segmento AM é igual a MB, que tem 5 metros. Então, de cara, eu já sei que esse triângulo equilátero aqui, cada lado dele tem 10 metros. Ah, poxa, como assim? Olha, por quê? Porque se aqui de A até M tem 5, de M até B tem mais 5, esse lado aqui, ó, como um todo, esse lado aqui tem 10 metros, perfeito? E como o triângulo é equilátero, todos os seus lados são iguais. Então, o lado AB tem 10, o BC tem 10, o AC tem 10 também, tá? O que ele quer? O exercício quer é a distância de A até E. Vamos desvendar aqui mais algumas coisas desse exercício. Perfeito. Outra coisa que nós sabemos aqui, é que como esse triângulo ele é equilátero, quanto que tem que ser a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180 graus, tá? Como esse triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, os seus 3 ângulos aqui, ó, também são iguais. Se esses 3 ângulos são iguais, a gente pega 180 e divide por 60, tá? Que dá 180 dividido por 3, 60 graus, perfeito? Então, a gente tem 60 graus aqui. Então, cada ângulo desse aqui, ó, tem 60 graus, tá? Já sei disso também. Beleza. Então, vamos começar aqui. Vamos lembrar, recordar algumas coisas aqui que a gente viu anteriormente. Lembram lá do conceito de base média? Olha só.
Vamos só recordar aqui. Vamos recordar aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um triângulo qualquer, um triângulo aqui, né? Um triângulo, vamos colocar ABC mesmo. ABC. Se eu ligasse, por exemplo, o ponto médio do segmento AC aqui até o ponto médio do segmento BC, esse segmento aqui, esse segmento aqui, ele é chamado de base média desse triângulo. Qual que é as características da base média? Primeiro, esse segmento aqui, seu ABC, vou chamar aqui de D e aqui de E, tá? As características é que DE é metade de AB e isso daqui é paralelo aqui, ó, o segmento DE é paralelo ao segmento AB, perfeito? Importante nós lembrarmos isso daqui. Então, voltando aqui para a nossa figura, o que mais que nós temos agora condição de analisar aqui? O que nós vamos fazer aqui nesse exercício? A gente vai criar uma linha auxiliar aqui, um segmento auxiliar, tá? Que é para facilitar o nosso estudo aqui desse problema, tá? Que vai nos ajudar. Então, o raciocínio é esse. Ó, eu sei que se o meu lado tem 10, e de A até M tem 5, de M até B tem 5, então esse M aqui, ele é ponto médio do segmento AB, perfeito? Concorda comigo? Porque aí, esse trechinho aqui de A até M tem 5 e aqui tem 5. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, o segmento AC e vamos definir aqui, então, o ponto médio desse segmento AC. O ponto médio desse segmento AC, a gente vai chamar aqui, então, de um ponto F qualquer aqui, tá? E a partir daqui, a gente vai fazer, então, a base média aqui desse nosso triângulo, tá? Então, eu criei agora o segmento MF, tá? Isso aqui foi eu que criei, perfeito? Beleza. O que mais dá? Então, agora, eu sei, percebo de novo, ó, eu sei que a gente viu aqui, ó, que a base média, ela é paralela à base aqui maior aqui de baixo e também que ela vale metade desse segmento aqui. Então, olha só, essa é a nossa reta aqui, ó, que vai de M até F, é paralelo ao segmento BCD aqui, paralelinho, tá? Beleza. O que mais que nós temos de informação? Olha só. Aqui eu defini que nós temos um ângulo de 60. Internamente aqui, nós temos um outro ângulo aqui, perfeito? Um outro ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo em vermelho, ele é alterno interno, não sei se vocês se lembram desses conceitos, a esse ângulo aqui, ó, a esse ângulo formado por esses dois segmentos aqui. Eles têm exatamente aqui o mesmo valor. Como que eu sei disso? Ó, aqui, ó, como aqui é paralelo, ó, se eu fazer o prolongamento aqui, perfeito? Olha só, essas duas retas são paralelas, então eu tenho uma reta transversal aqui, esse ângulo aqui, que forma aqui externamente, tem que ser igual a esse ângulo aqui, perfeito? Outra coisa interessante é que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é também, por alternos internos, ele é igual ao ângulo, tá desfocando aqui, deixa eu voltar aqui, tinha cancelado a gravação. Então, esse ângulo aqui, ó, ele também é alterno interno com esse outro ângulo aqui. Ó, percebam que eu tenho aqui duas retas paralelas, tá? Deixa eu ligar aqui. Duas retas paralelas, tá? E, então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui também, ó. Perfeito? Então, são ângulos iguais. E nós temos ainda que o ângulo formado aqui, ó, exatamente aqui onde está o ponto E, então esse ângulo aqui que sobrou nesse triângulo, ó, esse ângulo aqui em azul, e esse ângulo aqui, ó, eles também são iguais. Eles também são iguais porque eles são opostos pelos vértices, tá? Quem não consegue lembrar disso, tem que dar uma revisadinha depois na parte de ângulos lá, tá? Lá do nono ano, ensino médio. Então, esses ângulos são opostos pelo vértice, então eles são exatamente iguais. Beleza, então,
olha só, nós temos aqui, ó, nós temos agora aqui, percebam, dois triângulos, eu vou até pintar aqui de lápis de cor, para ficar fácil de visualizar. Nós temos dois triângulos aqui, ó, esse triângulo em roxo e esse triângulo aqui, que tem três ângulos internos iguais, ou seja, eles são semelhantes pelo critério AAA, ângulo, 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 ok? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu sei que de A até F, como aqui é ponto médio, e o segmento todo aqui de A até C tinha 10 metros, eu sei que daqui até aqui, ó, de A até F, nós temos aqui, nós temos 5 metros, certo? Então, aqui, ó, 5 metros. E aqui para baixo, teria mais 5, tá? Eu vou chamar a distância de F até E, aqui, ó, eu vou chamar essa distância aqui de Y, tá? De Y, ok? Se daqui até aqui é Y, de E até C, ó, de F até C, de F até C seria 5. E eu quero só esse pedacinho aqui, então é 5 menos Y, ok? 5 menos Y, é essa distância aqui. Então, aqui, ó, 5 menos Y. Agora, olha só, o que o exercício pede? Ele pede a distância de A até E. Se eu descobrir o valor de Y, é só eu pegar 5, somar com Y, eu vou ter a distância de A até E aqui, tá bom? Então, eu vou redesenhar esses triângulos aqui, ó. Eu vou desenhar ele aqui, de fora. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, mais forte, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou desenhar esse triângulo aqui. Aqui, ó, nós temos um ângulo, outro ângulo e o outro ângulo. E eu sei que essa distância aqui, ó, esse comprimento aqui, esse lado vale 5 menos Y. E o que mais que o exercício falou? O exercício falou aqui também, ó, que CD é 6. A distância de C até D é 6. Então, esse pedacinho aqui vale 6, correto? Agora, eu vou pegar esse outro triângulo aqui, ó, e eu vou colocar ele na mesma posição que está esse daqui, ó. Perceba que ele está invertido? Eu vou só girar ele aqui, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui rapidamente. Desenhar aqui rapidão. Ele é um triângulo menorzinho. Olha só. Então, aqui nós temos aquele ângulo. Esse ângulo. E esse ângulo aqui, perfeito? Beleza. E aí, quanto que vale? Essa medidinha aqui, ó, a gente chamou de Y, né? Então, aqui vale Y, tá? E quanto que vale esse pedacinho aqui? Quanto que vale esse pedacinho aqui? Ó, aqui, pessoal, bem interessante esse espaço aqui, ó. Aqui vai valer 5. Ah, mas da onde sai o 5, professor? Por que vale 5? Porque percebam que como esse triângulo é equilátero, quando eu faço a base média dele, se esse lado aqui mede 10, quando eu faço a base média, aqui fica valendo 5. Como ele é equilátero, todos os lados são iguais. Então, esse pedacinho aqui também é 5. Que no caso, aqui na divisão que a gente fez, é esse trechinho aqui, ó. Aqui vale 5, tá? É esse pedacinho aqui, tá aqui. Então, aqui vale 5. Quando eu dividir, e inclusive os ângulos aqui dentro, ó, continuam sendo todos de 60 graus, tá bom? Beleza, então agora nós temos esses dois triângulos aqui para nós conseguirmos resolver, tá? Então agora aqui, ó, deixa eu só dar nome aos bois aqui, ó. Aqui é o ponto aqui é o ponto C, aqui é o ponto E, aqui é o ponto D, nesse aqui é o ponto F aqui, depois vem o ponto M aqui na frente e qualquer outro ponto E. Tá aqui, perfeito. Agora, como que a gente pode resolver isso aqui? Bom,
Se ele é semelhante pelo critério ângulo, 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 então eu sei que se eu dividir os seus lados, né? Esse lado por esse lado vai ser igual a dividir esse lado por esse lado aqui, tá bom? Seus homólogos. Então, 5 menos y, que é todo esse lado aqui, dividido pelo seu homólogo, que é y, tá? É igual a 6 dividido pelo seu homólogo, que é 5. Agora aqui eu posso multiplicar cruzado. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 5 vezes 5 menos y é igual a 6 vezes y. Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. 5 vezes 5, 25, menos 5y é igual a 6y. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 5y e vou passar para o outro lado lá, somando, tá? Então, vou deixar 25 é igual a 6y mais 5y, vai dar 11y. Então, nesse caso aqui, y é igual a 25 dividido por 11. É isso que o exercício quer? Na verdade, não é isso ainda, né? Ele quer a distância de A até Y, ou de A até E aqui. Então, AE, segmento AE, é igual a 5 mais Y. Quanto que vale Y? 25 sobre 11. Então, AE é igual a 5 mais 25 sobre 11. Beleza, posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui? Então, vai ficar AE é igual a, aqui tudo sobre 11. 11 vezes 5, 55, mais 25. AE é igual a 55 mais 25, vai dar 80, dividido por 11. Esse, então, é a dimensão do segmento AE, que é toda essa distância aqui, ó, que eu vou fazer agora aqui, ó. Essa distância aqui, perfeito? Então, com isso a gente encerra o nosso exercício. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.